Olá, olá, viva, muito boa tarde, bom dia, boa noite, como queiram, não interessa qual hora, seja qual for a hora, bem-vindos de volta ao canal Arte Turismo, mais uma edição, coronavírus e o impacto no turismo, update de 28 de abril de 2020, terça-feira. Bom, vamos lá começar. Aquilo que parecia impossível aconteceu. A Condor, a herdeira da aviação do extinto grupo Thomas Cook, que hoje é uma empresa alemã, vai ser mesmo salva. Dizia-se que não, mas agora à última hora surgiu um pacote de empréstimo de 550 milhões de euros com garantias dos Estados alemão e de um dos Estados Federados de Hessen. Então, isso é bom porque sempre é mais uma companhia que vai sobreviver e nós vamos precisar para a recuperação total do turismo que estas companhias aéreas que vinham para Portugal continuem a cá chegar. A propósito da Alemanha, a Lufthansa não será nacionalizada, mas deverá ser apoiada e, ao que tudo indica, o esquema será semelhante. Alguns empréstimos com garantia estatal, que serão pagos em muitos anos, claro, mas depois isso não significa uma nacionalização, significa apenas garantias de empréstimo, em linha com o que está a acontecer também um pouco por todo o mundo. Alemães que continuam a insistir com, isto é quase todos os dias, cuidados com as férias de verão, há que privilegiar o turismo interno. Agora todos os países da União Europeia, inclusive Portugal, como todos sabemos, privilegiam esta dialética. Primeiro o turismo interno, dizem os alemães, depois na União Europeia, mais tarde, é tal história de mais para o final do verão, e só depois fora da União Europeia. Bom, no mínimo, ainda aconselham que quem viajar fique dentro da Europa, não só porque é mais seguro, estão mais perto de casa, os outros países devem dizer a mesma coisa, e isso, dentro de todas as notícias ruins, acaba por não ser tão mau. E para isto há que viajar com segurança, lá está a tónica da higiene outra vez. Continua a polémica entre a distância social dentro dos aviões, sobre a distância social dentro dos aviões. Agora também aparecem algumas ideias inovadoras, como uns separadores de acrílico entre as cadeiras. Nesse caso, o tal banco do meio poderia ser ocupado e haveria assim uma espécie de separadores de acrílico para que as pessoas não passassem o vírus de umas para as outras. É um pouco discutível porque, e isto ainda não está bem estudado, como é que é a questão do ar a bordo dos aviões. O esquema de renovação de ar dos aviões poderá ser bom ou mau para a transmissão do vírus só pela simples inspiração, expiração das pessoas. Enfim, é muito complicado ainda saber o que é que acontece. Claro que o Banco do Meio continua a levantar engulhos. Para muitos dos proprietários, dos acionistas das companhias aéreas, esta é uma grande dor de cabeça. E porquê? Porque implica, para não perderem rendimentos, se em vez de 180 passagens, bilhetes, só se puderem vender 120, ou seja, menos um terço. O que é que isso significa para manter o volume de receita? Qualquer coisa como aumentar 40% a 50% o preço médio das passagens. E isso seria praticamente o fim do low cost. Porquê? Porque uma passagem de ida e volta que antes seriam 100 euros poderia passar a ser 150. Um casal pagaria 200 euros para ida e volta, passaria a pagar 300 e assim sucessivamente. Bom, a questão do low cost, que começou lá nos Estados Unidos com a Southwest e que na Europa se tornou famosa com a Ryanair e que depois teve seguimento com muitas outras companhias aéreas, embora o modelo da Ryanair seja considerado o mais perfeito. Eles têm inclusive no sistema informático algoritmos que definem o revenue management de cada voo e em condições normais são milhões de voos por ano, é uma coisa fabulosa. E é claro que isto feito por humanos não poderia ser rápido. Porque, na verdade, o low cost é algo que não é bem assim. Vamos lá ver se nos entendemos. As companhias aéreas não vendem voos baratos. Vendem alguns voos baratos, os quais, alguns
bilhetes baratos, assim é que é, sobretudo no inverno, não tanto no pico do verão, é muito barato. E que bilhetes são esses? São os bilhetes que normalmente não seriam vendidos. Imaginemos um trajeto da Ryanair de Dublin para Faro, que tem uma ocupação média no inverno de apenas 80%. Nesse caso, os restantes 20% de ocupação terão que ser vendidos de outra maneira, como com a razão dos preços. Foi assim que começaram as famosas passagens a 1€, ou a 9,99, ou mesmo a 14,99, tudo esquemas promocionais e que só eram válidos para quem chegasse lá primeiro. À medida que o avião ia enchendo, esses preços desapareciam e havia uma progressão. Eu recordo-me até, há muitos anos, um voo de Faro para Bremen, também com a Ryanair, curiosamente, que eu comprei muitos meses antes um voo apenas de ida por cerca de 15€. Eu nem sequer utilizei esse voo, porque as datas depois não bateram certo com a minha pretensão, e eu perdi esse dinheiro, obviamente, porque remarcar seria mais caro do que comprar outro bilhete, e a grande verdade é que, digamos assim, as companhias aéreas também ganham muito com estes no-shows. As pessoas não aparecem simplesmente, mas o dinheiro já está lá. A verdade era que é tão barato que eu consegui remarcar outro voo para apenas uns dias a seguir por apenas 19,99. Eu embarquei mesmo nesse voo e conheci, até era um cidadão alemão, mais ou menos da minha idade, conheci-o a bordo, só que esse senhor não comprou por 19,99 ou qualquer coisa, já não me lembro bem qual foi o meu preço, mas o dele já foi superior a 100€. E porquê? Porque o avião já estava praticamente cheio e ele fez a reserva apenas 2 dias antes do voo, 2 dias antes da data de embarcar. Então, as companhias aéreas não têm, na verdade, voos baratos. Têm alguns bilhetes baratos e mais no inverno, mais na época baixa, e depois, à medida que a época vai ficando mais alta, sobretudo a partir de maio, junho, em condições normais, os voos, ainda alguns bilhetes baratos, sim senhor, mas depois já não é a mesma coisa. Aliás, porque é que a Ryanair apertou o espaço entre os bancos? Exatamente para ter não 180, mas cerca de 195 lugares no Boeing 737, ganhou lugares, e esses lugares extra podem servir também para fazer as tais promoções, mas no pico do verão, quando há uma imensa procura, esses bilhetes também podem ser caros. Então é assim. Ora bem, então esta polémica vai continuar. Uma coisa é certa: se em vez de 180 só der para 120, os bilhetes vão ser mais caros, o que é um dissuador, como eu já tenho vindo a dizer aqui e repito, para pequenas viagens, city breaks, passeios de fim de semana. Tudo isso vai diminuir radicalmente, e a opção para quem quiser viajar é para, em vez de fazer 4, 5 voos por ano, fazer apenas 1, 2. Não só é mais seguro em tempos de coronavírus, como também depois essas estadias vão ser maiores, e essa é a parte boa, aliás, maiores estadias num só destino. Muito bem, vamos então continuar. E a propósito ainda da higiene, a cadeia Hilton segue o exemplo da Marriott com novas linhas sobre a limpeza. Nós já falamos aqui daquele press release da Marriott. E agora também a Airbnb tem uma iniciativa de limpeza muito interessante. Vamos lá ver, é o novo Cleaning Protocol Program, em que as pessoas não podem, por exemplo, ir para um apartamento, não há check-in na mesma data de check-out. Vai haver um gap de 24 horas para permitir protocolos de limpeza bem superiores. Estamos a falar de um apartamento como também de um quarto. E para aqueles que não puderem, porque muitas vezes não têm meios para isso, ter uma limpeza XPTO, a Airbnb propõe o chamado Booking Buffer, onde por default são 72 horas entre um check-out e um novo check-in. Isto permitiria, mesmo para quem não tem as tais condições muito boas para fazer uma limpeza muito especial na unidade de alojamento, possa de qualquer maneira ter mais tempo para limpar,
provavelmente, mesmo que seja uma limpeza básica, mas o vírus poderá, caso lá esteja, desaparecer também com uma limpeza básica. Enfim, isto é uma situação que a Airbnb começou agora a colocar aos anfitriões. Vamos lá ver qual vai ser a reação. Portanto, esta é mais uma notícia interessante. Ainda por hoje, queria dar conta de que a WTTC, World Travel and Tourism Council, diz que neste momento já vamos para 100 milhões de postos de trabalho perdidos no setor de viagens e turismo. Ainda há poucos dias eles alertavam para 75 milhões, ou quase isso, nos países do chamado G20. Mas agora falam em 100 milhões, qualquer coisa como no mundo inteiro, e qualquer coisa como perdas de bilhões de dólares no setor do turismo, o que é muito mau para a economia. Entretanto, em termos de notícias, ainda também uma atenção para a Airbus, que diz que a companhia, grande produtora de aviação europeia, a sobrevivência da companhia está em risco. Na minha opinião, isso não vai acontecer porque vários Estados e a própria União Europeia vão salvar a Airbus, com certeza. É um construtor, tal como a Boeing, fundamental para o futuro da aviação. A Argentina baniu todos os aviões comerciais até 1 de setembro, então veja-se como já há países que nem sequer arriscam, sabem que o verão na Europa dá aso a muitas viagens e o vírus, que na Argentina ainda não está controlado também, poderia se espalhar ainda mais. Para terminar por hoje, nesta terça-feira, mais um excelente estudo da Focusrite, desta feita com informação sobre Londres. Já aqui falamos de São Francisco da Califórnia, de Nova Iorque, de várias cidades, Singapura, e agora sobre Londres. Mais uma vez, os números são absolutamente coincidentes. Neste caso, em abril e maio, o Revenue per Available Room, o RevPAR, tem uma queda de semelhante magnitude das outras cidades, esperando-se para abril um RevPAR em Londres, queda de 94%. Em todo o lado, o turismo não caiu 100%, mas é sempre 95%, 97%, 94%, 98%. Andamos por aí. O mês de abril, o mês de maio prevê-se ligeiramente melhor, mas ainda não são melhorias significativas, especialmente na primeira quinzena de maio, e estas são as realidades com as quais temos que nos confrontar agora. Muito bem. O vídeo já vai longo, vamos parar por aqui. Bom, os assuntos todos os dias são mais do que muitos. Podíamos estar aqui horas a falar, mas pronto. Já conseguimos todos os dias ir condensando as principais informações, as principais perspectivas, aquilo que normalmente não se ouve e não se lê na imprensa especializada, outro tipo de reflexões. Para isso é que serve o canal Arturismo. A propósito, subscreva e divulgue o canal, dê mais um like e comente este vídeo, nós teremos todo o gosto em responder. E claro, amanhã há mais. Muito obrigado, saúde a todos!